Dani Lima, falando a respeito de um debate no STJ, lá no TMC 360. Vamos, gente, vamos fechar essa meta, 10h23, gente. Já estou estendendo meu horário aqui. TMC 360. Quem escuta sabe. TMC. São 9h39. A gente fala aqui na TMC a partir de agora sobre uma decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que afeta um entendimento antigo sobre estupro de vulnerável. O STJ decidiu que a relação entre um jovem de 18 e uma menina de 13 não configura crime. E por que esse caso ganha repercussão? Porque o Código Penal aponta que qualquer ato sexual envolvendo menor de 14 anos e adultos configura, sim, um ato criminoso. Segundo os ministros, nesse caso específico, a relação era consensual, o apoio das famílias foi fator decisivo no julgamento. Tá, e agora? O que acontece, né? Nós vamos conversar com Ariel de Castro, advogado e membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Nacional, conversando mais uma vez conosco. Ariel, como vai? Muito bom dia, prazer falar com você. Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da TMC. Ariel, nesse caso específico, nós estamos falando de subjetividade, de interpretação ou de uma leitura clara do problema? Sim, de fato, o STJ, Felipe, ele tem já uma jurisprudência consolidada da chamada exceção Romeu e Julieta, que são casos em que geralmente os namoros começaram na adolescência e ainda que o rapaz, o jovem, complete 18 anos, existe um entendimento se a diferença é pequena de idade, até 5 anos, que tem sido a jurisprudência que tem sido mais prevalecente, então eles entendem por não condenar, com o entendimento de que o direito penal não poderia agravar o sofrimento das próprias vítimas envolvidas nesses relacionamentos precoces. E então esse caso ele é diferente daquele caso de Minas Gerais, onde tínhamos ali um homem de 35 anos que, inclusive com situações de exploração sexual infantil, porque a menina, a vítima, dizia que recebia cestas básicas, a família também, e era uma menina de 12 anos de idade. Então, a diferença de idade bastante grande entre eles. Nesse caso em que essas exceções, né, tanto que foi tratado aí como um caso excepcionalíssimo, como um caso que se distingue dos demais, então nós tivemos essa decisão. De fato, essa questão dos relacionamentos precoces, ela tem que ser enfrentada, mas ela não pode ser enfrentada apenas no viés punitivista, sob pena de até agravar a situação dessas jovens. Nós temos no Brasil, segundo o IBGE, o último levantamento, 34 meninas casadas, com relacionamentos estáveis, muitas já com filhos e em situações em que elas têm menos de 14 anos de idade e os seus maridos, entre aspas, com mais de 18 anos. A legislação brasileira, ela proíbe também os casamentos infantis de quem tenha menos de 16 anos de idade. Então, é algo que tem que ser também enfrentado no viés da prevenção, no viés da educação, inclusive nas escolas, voltada a questões de sexualidade, de gênero, voltadas às questões de diversidade, porque, infelizmente, nós temos essa chaga no Brasil de relacionamentos precoces, meninas que muitas vezes fogem da situação de pobreza, né? Fogem, entre aspas, muitas vezes as próprias famílias pressionam esses jovens e essas jovens para terem esses relacionamentos.
Então, é uma questão cultural que precisa ser enfrentada, que é muito mais ampla do que o aspecto meramente punitivista, porque senão esse jovem de 18 anos, Bom dia, ele poderia Margarete. ter uma pena de 18 anos também Vamos de ajudar a prisão. gente. E é o que é previsto Ô, na Carolina, legislação obrigado. brasileira. Então, a legislação brasileira Beijo, também querida. ela é mal redigida, ela não prevê atenuantes em determinadas situações e não diferencia os atos libidinosos da relação sexual propriamente dita, que é a chamada na lei conjunção carnal, e a pena para estupro de vulnerável ela varia de 10 a 18 anos de idade. Então, 74, imagina gente. colocar uma pessoa de 18 anos de idade para cumprir 18 anos de pena. Então, isso mostra o quanto a legislação brasileira é mal feita para determinadas situações. Ariel, bem rapidinho, o nosso tempo ele está muito curto, mas nesse caso, então, não existe uma relativização da condição de vulnerabilidade menor de 14 anos? Não fica um péssimo recado para as pessoas que não conseguem entender que menor de 14 anos não consente ato sexual? Sim, é que certamente nesse caso o relacionamento entre esses jovens começou quando esse de 18 tinha menos de 18 anos. E então, por isso que a justiça, até para ir contra uma legislação que é mal redigida, acaba estabelecendo determinadas... Eu fico puto da vida com isso, né? Respeito o cara falando. Eble, eu tô reagindo a um vídeo. Eu fico de cara com esses comentários, cara. Vocês não sacaram que é um vídeo gravado? Hein, Eble? E eu tenho que pedir contribuição sim, gente. Nós somos um canal de esquerda, eu não sou a Rádio Transamérica. E mesmo assim a gente tá atingindo grandes audiências aqui. Mas para continuar fazendo esse trabalho, eu preciso que vocês me ajudem a financiar. Tá bom? E eu vou interromper quantas vezes forem necessárias, tá? Beijo. Excepcionalidades, determinadas distinções, mas de fato acaba sendo um descumprimento da legislação, isso nós temos que reconhecer, e a legislação precisa então ser reelaborada, ser revisada para prever determinadas atenuantes, determinadas agravantes, determinadas situações peculiares, porque, de fato, nesse caso, o STJ está descumprindo a previsão de que a presunção de violência é absoluta quando alguém maior de idade está se relacionando com alguém menor de idade, ou mesmo um adolescente com mais de 16 se relaciona com alguém com menos de 14, ele, em tese, estaria cometendo o ato infracional de estupro de vulnerável. Agora, quando tem consentimento, a própria Justiça da Infância e Juventude também aplica essa chamada exceção Romeu e Julieta e acaba não tendo nenhum tipo de penalização para adolescentes que se relacionam com outras adolescentes com menos de 14 anos de idade. A lei ela foi, inclusive, mudada no início desse ano, depois da repercussão do caso de Minas Gerais, e não existe não poderia ocorrer nenhuma forma de relativização. Isso está previsto expressamente na lei, mesmo quando a vítima já teve relações sexuais anteriores, ou se tem filhos, ou se tem um relacionamento estável. Tá certo. Então, Ariel, muito obrigado pelas suas palavras. Voltaremos a conversar, evidentemente. Um bom dia para você. Bom dia, obrigado. Obrigada. Só é importante aqui a gente ressaltar que tem uma palavra-chave, que é consentimento. No Brasil, antes dos 14 anos, não existe consentimento. Nesse sentido, é claro como a água na nossa carta. Verdade, né, Fernando? Olha só que ponto interessante, né? Se a pessoa não reconhece que é um vídeo gravado, quem dirá vídeo de IA, Pedro? Esses aí eu não sei se tem capacidade perceptiva. É uma coisa que eu fico pensando assim, por isso que tem muito vídeo de baixa qualidade bombando no YouTube, né? Porque, gente, acreditem, eu faço ainda uma curadoria aqui, tem muita merda no YouTube, tem coisa de IA, tem coisa que não é verdade, tem título que é balela, que não é exatamente aquilo que está sendo dito. A gente faz uma filtragem, inclusive, necessária aqui, para vocês assistirem
também olharem as informações pelo viés correto. E a gente discute isso aqui com o chat. Tá? Mas é uma loucura, cara. Tem uma galera que, puta, não sabe peanuts do que tá vendo. É inacreditável isso. Magna que criança não pode dizer que concordou. Não existe criança que quis participar de um ato sexual. Não existe criança madura suficiente para autorizar um adulto a ultrapassar esse limite. É importante que a gente se atenha exatamente a isso, para que não se relativize o que é chamado de estupro de vulnerável. Qualquer criança com menos de 14 anos que participe de um ato sexual, ela é vítima de estupro de vulnerável. Isso é muito importante a gente sempre ressaltar, porque o cérebro da criança ainda não está pronto o suficiente para entender o que é a diferença entre, por exemplo, uma relação de poder, um adulto que tem uma relação de poder que pode provocar, não é um cérebro formado o suficiente para que isso esteja claro. Não existe vontade para uma criança. Então, eu queria até chamar aqui a nossa Dani Lima para que a gente fale sobre como é que isso é tido na política e o problema da relativização. No debate público, Dani, falar de estupro de vulnerável, sem relativizar a violência, como é que funciona? Por que proteger crianças sempre é um debate que fica atravessado por uma questão moralista, de constrangimento? Joana, eu acho que você vai no ponto, em especial linkando com uma notícia que vocês trouxeram agora há pouquinho, com a Câmara de novo debatendo redução da maioridade penal. Em tempos de muita polarização política, para onde a direita corre no Brasil? Para esses assuntos que, por motivos óbvios, mobilizam muitos corações e mentes, né? Ao tratar, por exemplo, da redução da maioridade penal, busca-se uma visão simplista sobre um problema que é complexo, né? Veja, caro ouvinte, telespectador, você que está aqui com a gente na TMC, aqui só tem dados da realidade, não existe opinião. Eu não sou nem contra nem a favor, né, de redução da maioridade penal. O que dizem os especialistas e o que dizem os dados, os números? Hoje, um adolescente que é preso, que ingressa no sistema prisional, ele é alvo de muito assédio de facções criminosas, notadamente Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e outras. Para sobreviver no sistema prisional, que é mal gerido no Brasil, historicamente, ele passa a ser um faccionado. Na saída do presídio, da instituição onde o adolescente, a criança ou o adolescente está internada, ele passa a trabalhar para essa facção. Então, o que é que nós estamos fazendo no Brasil? Transformando presídios para menores, inclusive, ou os nossos presídios para maiores de idade, que são populados, né, que são adensados, quase que em 70% por gente presa por tráfico de drogas, e aí é óbvio que eu não estou falando do Fernandinho Beiramar, porque esse é um, eu estou falando dos outros todos que são presos com 500 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo, né? Ou seja, pó da rabiola, ou seja, a ponta da linha, né? Aquele cara que está ali vendendo na rua. Quando esse cara vai preso, o que o presídio vira? RH de sistema de organização criminosa. Sim. Por quê? Para sobreviver, ele precisa ser faccionado, e quando ele é faccionado, na saída ele passa a exercer funções de maior periculosidade. Dito isso, você me perguntou, por que, né, Dani, é tão difícil falar de defesa da criança? Por quê? Vira um tema muito explorado, assim como foi, Joana, um retrocesso de quase 80 anos que a gente viu o Congresso Nacional dar no que diz respeito ao aborto legal. O Congresso Nacional, num país onde 7 de cada 10 mulheres estupradas é menor de idade, e entre essas, a grossa maioria tem menos de 14 anos e é estuprada pelo próprio pai, pelo padrasto ou por alguém próximo da família, neste país houve a decisão do Congresso Nacional de dificultar o aborto legal. É dizer que a criança estuprada, violentada, violada pelo pai, pelo padrasto, pelo parente ou pelo vizinho, ainda é obrigada a carregar o fruto
dessa violência. Porque importa-se com a vida do feto, mas não com a vida da criança. O fato, Joana, é que em ano de eleição, a gente vai, infelizmente, tratar muito dessas pautas aqui, porque para não falar de Master, para não falar dos milhões destinados ao Daniel Vorcaro, ou do Daniel Vorcaro para o filme, a oposição retornou ao leito do bolsonarismo raiz. Pauta de costumes, mobilizando atenções e fazendo com que isso seja alvo de debate na sociedade. Lembro aqui, para fechar, no caso do STJ, que você trouxe agora, do juiz de Belo Horizonte, o juiz de Minas Gerais, que reconheceu uma relação consensual de uma menina menor de 14 anos com um cara de mais de 30. Vocês lembram disso? Sim. Graças a Deus, graças a Oxalá, este cidadão, este desembargador foi afastado, né? Por quê? Porque a relativização do estupro de vulnerável ali foi brutal. A menina era, inclusive, oferecida a este maior de idade com passagem na polícia por tráfico de drogas, violência pela família. Então, veja, a questão de consentimento, a questão de a família apoia, a questão... Tudo isso... Por que a justiça existe, né? O juiz existe. Porque para a lei, o olhar é frio, a letra é fria. O juiz entra para trazer humanidade na interpretação do dispositivo legal. Se acerta ou erra, Joana, a gente vai ter de analisar caso a caso, porque de fato é bruto. O jogo é bruto. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!